A mulher samaritana e Jesus. Essa passagem está no livro do Evangelho de João, capítulo 4. Nas áridas paisagens da Samaria, o poço de Jacó era mais que uma fonte de água, era o epicentro da vida cotidiana. Ali, sob o sol implacável, homens e mulheres se encontravam, trocavam notícias, compartilhavam sorrisos e desabafos. O murmúrio das conversas se misturava ao ranger das cordas e ao eco dos cântaros, em uma sinfonia familiar que se repetia dia após dia há séculos. Era um local de encontros, de trabalho, de comunidade. Para a mulher samaritana, porém, o poço representava mais uma jornada solitária, mais um fardo a ser carregado sob o calor do meio-dia. Ela chegava em um horário incomum, evitando os olhares e os sussurros, carregando consigo não apenas a sede física, mas também os traumas e as dores de uma vida marcada por escolhas e decepções. Era um dia como outro qualquer, regido pela rotina e pela sombra de um passado que parecia não ter fim, um futuro que se anunciava tão vazio quanto os seus cântaros antes de serem cheios. No entanto, o que ela não sabia é que aquele dia, aquela hora, naquele local tão familiar, estava marcado por Deus para um propósito maior. O destino estava prestes a intervir de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Jesus, o Messias, cansado da jornada, preferiu dispensar seus discípulos para irem à cidade em busca de alimento, optando por um momento a sós, um encontro íntimo e transformador. Ele, que poderia ter falado a multidões, porém escolheu um coração solitário e ferido para manifestar sua graça e misericórdia. Somente Jesus a conhecia por dentro, via além das aparências, além dos rótulos de pecadora que a sociedade lhe impusera. Ele enxergava seus traumas mais profundos, os medos que a atormentavam, as angústias que sufocavam sua alma e a tristeza que parecia estar fadado a um triste fim. E seria nesse encontro, à beira do poço, que a vida daquela mulher samaritana mudaria para sempre, um testemunho do amor incondicional que alcança até os mais marginalizados. O texto bíblico não cita o nome dessa mulher, mas o mais importante, Jesus sabia tudo sobre ela, isso sim era o que mais importava. Na escaldante terra da Judeia, as tensões entre judeus e samaritanos fervilhavam. Uma inimizade ancestral, nascida de cismas religiosos e políticos, impedia qualquer forma de comunicação. Os judeus consideravam os samaritanos impuros, mestiços que haviam deturpado a verdadeira adoração a Deus. Eles se recusavam a compartilhar utensílios, alimentos e até mesmo a estrada. Imagine o peso dessa segregação, o abismo intransponível que se abrira entre povos que outrora compartilhavam raízes comuns. Para compreendermos esses acontecimentos, veremos a raiz dessas discórdias. Essa separação remonta à divisão do reino de Israel após a morte de Salomão por volta de 931 a.C. 10 tribos ao norte formaram o reino de Israel com sua capital em Samaria, enquanto as 2 tribos do sul formaram o reino de Judá, com capital em Jerusalém. Com o tempo, as diferenças religiosas e as misturas com povos pagãos no norte agravaram a discórdia. Um dos incidentes para aumentar a gravidade foi a construção de um templo samaritano no Monte Gerizim, desafiando a centralidade do Templo de Jerusalém, selou a ruptura. A história do Reino do Norte de Israel foi marcada por uma instabilidade crônica e um trágico fim, diferentemente de Judá, o Reino do Sul, que manteve a linhagem davídica. Desde sua formação por Jeroboão I, o Reino do Norte abandonou a adoração centralizada em Jerusalém, adotando práticas idólatras como a adoração de bezerros de ouro em Betel e Dan. Essa desobediência resultou em um ciclo vicioso de 9 dinastias e 19 reis, a maioria dos quais fez o que era mal aos olhos do Senhor. Os reinados eram frequentemente curtos, terminando abruptamente com assassinatos e golpes de Estado, exterminando linhagens para que novos usurpadores tomassem o poder. Em 722 a.C., a paciência divina se esgotou. O Império Neoassírio, sob Salmaneser I e depois Sargão II, invadiu e conquistou Samaria, a capital. O último rei, Oséias, foi preso e a população israelita foi deportada e dispersa por diversas regiões do Império Assírio. Essa deportação em massa e a subsequente colonização de Samaria por povos estrangeiros misturaram-se com os poucos israelitas remanescentes, resultando na perda da identidade e da linhagem real do Reino do Norte. As 10 tribos do norte foram, em grande parte, perdidas na história, assimiladas por outras culturas, enquanto Judá, após seu próprio cativeiro babilônico, conseguiu retornar à sua terra e preservar sua identidade. A política imperial assíria de deportação e reassentamento populacional foi o principal motivo para a deterioração e eventual substituição da língua hebraica nativa do Reino do Norte após o cativeiro.
Essa estratégia brutal visava desmantelar a identidade nacional e prevenir rebeliões, forçando os israelitas deportados a se misturarem com outras culturas e adotarem suas línguas, especialmente o aramaico, que era a língua franca do Império Assírio. Na própria Samaria, a mistura dos colonos estrangeiros com os israelitas que permaneceram deu origem aos samaritanos, que desenvolveram seu próprio dialeto hebraico e, principalmente, o aramaico samaritano. Essa assimilação cultural e linguística marcou o fim do hebraico como vernáculo para a maioria do povo do Reino do Norte. A segregação do povo judeu contra os samaritanos teve suas raízes exatamente nessa mistura e assimilação. Os judeus, que mantiveram sua identidade e linhagem através do Reino do Sul, provenientes de Judá, retornaram do cativeiro babilônico, viam os samaritanos como impuros e não judeus devido à sua miscigenação com povos estrangeiros e à adoção de práticas e crenças que se desviavam do judaísmo ortodoxo. A língua diferente e as práticas religiosas alteradas pelos samaritanos, que foram influenciados pelas culturas dos colonos assírios, solidificaram essa divisão, levando a séculos de desconfiança e separação entre os dois grupos. Bem, voltemos à passagem do Evangelho de João no capítulo de número 4. Mas Jesus, em sua infinita sabedoria, declarou que era necessário passar por Samaria, porque essa necessidade se os judeus tanto evitavam aquele caminho. A resposta transcendia a geografia, era uma necessidade divina, um propósito maior que romperia barreiras preconceituosas. Era a vontade de Deus de alcançar a todos, sem distinção de etnia ou credo. A jornada o levou a Sicar, uma cidade em Samaria, perto do campo que Jacó havia dado a seu filho José. Ali, um poço de imensa importância histórica e espiritual esperava por ele, o Poço de Jacó. Este poço, construído por Jacó há cerca de 1.800 anos antes daquele momento, era um testemunho da fé dos patriarcas, uma fonte de vida que atravessara séculos. Naquele instante do encontro com a mulher, o poço já estava ativo há milênios, uma testemunha silenciosa de gerações que ali buscaram sustento. Era o legado de um grande ancestral, um ponto de conexão com as promessas divinas. O sol causticante a pino, por volta do meio-dia, parecia uma escolha inusitada para Jesus e seus discípulos, a hora mais quente do dia, quando a maioria das pessoas se recolhia em suas casas para evitar o calor escaldante. Mas não Jesus. Ele estava ali deliberadamente no poço de Jacó aguardando. E não era um encontro por acaso, era um encontro orquestrado pela providência divina, um momento que mudaria o curso da vida de uma mulher e, por meio dela, de toda uma comunidade. Aquele horário incomum era, na verdade, uma tática. Mulheres respeitáveis evitavam o poço ao meio-dia, buscando água nas horas mais frescas. Mas a mulher samaritana, talvez por vergonha ou para evitar o julgamento alheio, buscava o poço precisamente naquele momento de solidão, quando a maioria estava ausente. Jesus, cansado da jornada, sentou-se à beira do poço. E então ela apareceu, uma mulher samaritana vindo buscar água. Um encontro improvável, dada a inimizade entre judeus e samaritanos. A audácia de Jesus em sequer dirigir a palavra a uma mulher, e ainda por cima samaritana, era algo chocante para a época. Mas Jesus não se importava com as convenções sociais ou as barreiras impostas pelo preconceito. Ele via além das aparências, além dos rótulos, e enxergava a sede profunda na alma daquela mulher. Ele pediu-lhe água. Um pedido simples, mas carregado de significado e que a surpreendeu. A mulher, perplexa, questionou a atitude de Jesus. Como podia um judeu pedir algo a uma samaritana? Ele disse à mulher: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. E completou: quem beber desta água terá sede de novo, mostrando o poço, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Continuou Jesus: porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Nessa altura do diálogo, a mulher samaritana já estava com o coração fervilhando, mas ainda não estava entendendo aquelas palavras. Respondeu a Jesus: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Jesus então faz um convite simples que ela precisava responder com a verdade que ele já sabia. Vá chamar o seu marido e volte aqui. A mulher de pronto responde: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. E Jesus, com uma perspicácia sobrenatural, revelou uma situação de adultério, uma vida marcada por relacionamentos fracassados e talvez pela busca desesperada de preencher um vazio. A mulher, chocada com a revelação, reconheceu em Jesus um profeta.
Mas mesmo diante de suas imperfeições e de sua vida desordenada, ela tinha uma profunda expectativa da vinda do Messias. Essa é uma prova contundente de seu conhecimento das profecias, de sua fé, mesmo em meio às suas falhas. Ela sabia que o Messias viria e que ele revelaria todas as coisas. A questão do local de adoração surge e ela precisava saber. Judeus e samaritanos adoravam em lugares diferentes. O Monte Gerizim para os samaritanos e Jerusalém para os judeus. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo, chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A divisão do reino, séculos atrás, havia consolidado essa ruptura. Jesus, então, transcende essa discussão sobre o local físico de adoração, afirmando que viria o tempo em que a verdadeira adoração seria em espírito e em verdade, não importando o monte ou a cidade. Ele estava deslocando o foco do exterior para o interior, da forma para a essência. A verdadeira adoração não está vinculada a um lugar, mas a um relacionamento particular e genuíno com Deus. São essas pessoas que Deus está procurando para preenchê-las com o Espírito Santo. Mais tarde, na Epístola de Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 19 e 20, ele escreve: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. No clímax da conversa, a mulher, ainda perplexa, afirmou: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. E então a revelação mais surpreendente e impactante de todas. Jesus, olhando-a nos olhos, proferiu as palavras que ecoariam para sempre: eu sou o que fala contigo. Esse eu sou não era uma simples afirmação de identidade. Era a própria revelação do nome de Deus, o mesmo eu sou, que Deus usou para se apresentar a Moisés na sarça ardente. Aquele eu sou havia sido proferido no Antigo Testamento e naquele momento era pronunciado novamente pelo próprio Filho de Deus encarnado, Jesus. A mulher, diante dessa revelação monumental, compreendeu. Jesus não era um simples profeta, era o próprio Messias, o Filho de Deus encarnado, as profecias se cumprindo diante de seus olhos. Aquele momento foi o ponto-chave da narração, a virada em sua vida. A atitude dela, então, foi de pura e indomável alegria. Ela largou o cântaro, o objeto de sua busca diária, o símbolo de sua vida comum, e correu para a cidade. Ela não pensou em sua reputação, em seu passado, em seu status social. Sua alegria era tão transbordante que ela não podia contê-la. Eu te convido a imaginar você no lugar daquela mulher, diante do próprio Mestre. O que você faria? Qual seria a sua reação? Sairia correndo para contar a notícia aos seus amigos? O abraçaria ou se jogaria aos seus pés? A mensagem é clara. Não há outro caminho para a salvação senão por intermédio de Cristo. Ele é a fonte inesgotável de bondade, misericórdia e graça para todos que o esperam com fé. Aquele encontro transformou a vida da samaritana, que, cheia de alegria, correu para contar a todos sobre o Salvador, um testemunho vivo de que Jesus se revela a todos. Verdades teológicas no Evangelho de João. No Evangelho de João, a expressão eu sou em grego. Ego eimi aparece em 23 ocasiões, sendo que 7 delas são declarações metafóricas que revelam a identidade e missão de Jesus. Além dessas, há outras ocorrências onde Jesus usa a fórmula eu sou, como afirmação divina, remetendo ao nome de Deus em Êxodo capítulo 3, versículo 14. O tetragrama é a combinação das 4 consoantes hebraicas com as consoantes Y, H, W, H ou as consoantes Y, H, V e H, que representam o nome próprio de Deus na Bíblia. Em algumas Bíblias lê-se Yahweh ou Jeová, a pronúncia desconhecida. Originalmente, o hebraico antigo não registrava vogais, e a pronúncia exata se perdeu devido à reverência judaica em não vocalizá-lo. Os judeus substituíram-no por Adonai ou Elohim, que significa Senhor, ou Hashem, que significa o nome. As 7 declarações metafóricas do eu sou no Evangelho de João. Para nossa meditação, de repente, em pleno calor do meio-dia na Samaria, Jesus, cansado da jornada, assenta-se junto ao poço de Jacó. Uma mulher samaritana se aproxima para buscar água e o inusitado acontece. Jesus, o Messias esperado, rompe barreiras sociais e religiosas pedindo-lhe de beber. Imagine a surpresa dela, uma marginalizada, diante de tal pedido.
Um judeu pedindo-lhe água, dirigindo-lhe a palavra. Esse é um dos textos que, de maneira inclusiva, procura trazer a sua mensagem para uma mulher, começando por ela uma ruptura de séculos entre judeus e samaritanos e para todos aqueles que desejam ser libertos do pecado que os aprisiona. Mas Jesus vai além, oferecendo-lhe uma água viva que sacia a sede para sempre. Ele se revela a ela uma mulher com um passado complexo, mostrando que sua graça e misericórdia alcançam a todos, especialmente os improváveis e os esquecidos. Com uma sabedoria divina, Jesus desvenda o coração dela não para condenar, mas para revelar a necessidade de uma salvação verdadeira, que só pode vir por ele. Essa água viva, ele explica, simboliza a vida eterna que ele oferece, acessível através da fé e do batismo das águas pelo arrependimento. A conversa então se aprofunda e Jesus ensina sobre a verdadeira adoração, que não está atrelada a um local físico, mas sim em espírito e em verdade. Deus busca adoradores que se aproximem dele com um coração sincero, tanto na intimidade pessoal quanto na comunidade com os irmãos. Essa mensagem edificou sua vida? Então curta, comente, inscreva-se e ative o sininho para não perder as próximas publicações do canal. Deus te abençoe.